Ignition sequence start. Olá para você que está nos assistindo, internauta, mais um Finamente! Meu amigo, olha só. Finacinho de novo aí com vocês, trazendo toda essa energia e trazendo esse complemento para o professor Duda, dos alunos e também dos profissionais da área e da comunidade, sempre fazendo perguntas, né, Finacinho? Para fazer perguntas, como é que faz, Finacinho? Muito simples, é só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, do YouTube, Instagram da Faculdade Finace ou no nosso site www.finace.com.br. Deixe suas dúvidas que nos próximos podcasts a gente vai estar... Na realidade, alguns sheiks já estão encomendando essa caneca aqui. Fala pro pessoal do Dubai. Lugar nenhum do mundo tem. Você pode procurar em Dubai, na Calunga, que não acha essa caneca exclusiva. Então, entre em contato, dê sugestões aí, os alunos, a comunidade, de quais os temas que vocês querem ter no nosso podcast aqui. Ajuda a gente a construir. Dos podcasts que nós já apresentamos. Isso, já tô com umas perguntas aqui, afiado. Olha que interessante, finalmente, aqui você amplia a sua mente. Aqui você fica cada vez mais conhecendo sobre o universo da ciência, sobre o universo da medicina, da parasitologia, sobre o universo da acupuntura. Acupuntura, hoje orelhinha. Maravilhosa acupuntura aqui. Eu logo para relaxar. Mas nós estamos falando aqui hoje com Felipe Patrick Dimitruk. Ele é físico médico. Essa eu já passei no teste. Agora, mais 3 horas para ler. Ó, formação maravilhosa. Preciso de cola. Médico, ele é graduado em Física Médica pela PUC de São Paulo, especialista em Física das Radiações, especialista em resinas e polímeros. Também é pós-graduado em Física e Radioterapia pela FC-MUSP e Rádio São Paulo. Pós-graduado em Administração de Empresas pela PUC de São Paulo, doutor e mestre em Ciências dos Materiais, sócio-diretor do Instituto PSIX, Análises Técnicas e Assessoria em Físicas de Radiações e Proteção de Radiologia. Felipe Dimitruk é físico médico, presidente do Comitê de Radioproteção, me desculpa, é tanto termo técnico, Proteção. E dosimetria Conter, graduado em Física Médica pela PUC, especialista em Física... Pega fôlego agora. Vamos lá, vai. Agora vamos correr aqui. Graduado em Química pela PUC, especialista em resinas e polímeros, pós-graduado em Física de Radioterapia, também em Administração de Empresas, doutor, mestre em Ciências dos Materiais, 2 horas depois, sócio, diretor do Instituto PSIX e Análises Técnicas e Assessoria em Físicas das Radiações e Proteção Radiologia, presidente do Comitê de Radioproteção e Dosimetria. Caramba. Fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Respira, Duda. Respira. Famosão, hein? Tá pesado esse finamente, hein? Tá pesado, hein? Agora sim. Esse aqui, então. Mas vamos lá, meu querido. As aplicações da radiologia forense abrangem diversas áreas. Sim. Investigação, homicídio, acidente de trânsito, análise de ferimentos de arma de fogo, identificação de vítimas em desastres e desvendamento de casos de violência sexual. Tenho certeza que mais inúmeras outras áreas. Muitas. Explica um pouquinho para o pessoal que está assistindo. Agora está vindo o CSI, né? CSI. Aqui está uma pessoa que realmente, se você não fizer direitinho, ele pega. Verdade. Se um dia você pretende matar alguém, faça direitinho, porque ele vai mostrar que não tem jeito. Ele vai pegar. Conta pra gente. A nossa história de medicina legal, ela é muito antiga. Antiga. Ela remonta o tempo do Império, quando aparece a história da medicina legal, a história da imagem forense, né, a perícia efetivamente dita, né, e dentro dessa história, junto com o acontecimento
do descobrimento dos raios-x, isso em 1895, já a primeira imagem de um corpo baleado, à época, deu início, então, ao uso da medicina, ou seja, da radiologia na época, né, hoje uma ciência radiológica, né, para desvendamento, principalmente de causa-crime, né, solução-crime, ou que, de certa forma, planilhe uma possibilidade investigatória de melhor solução, um melhor encaminhamento. E, entre outras reações relacionadas a crimes, como foi colocado, né? Ou seja, violência sexual, atropelamento, uma queda de um avião, identificação de corpos com a radiologia odontológica, arcada dentária, identificando corpos, né? Corpos que foram queimados a partir de pequenas partes dos corpos que resistiram às chamas no incêndio, que daquele espaço a gente conseguir planilhar a possibilidade de reconhecimento de quem seria aquele corpo. O acidente da TAM foi radiologia forense completo, né? Ponto a ponto na identificação. Se não, me responda uma coisa, ficaria quase que impossível determinar causas e... Seria muito impossível, bastante impossível. Bastante impossível. Ou seja, preciso da medicina legal enquanto investigativo, preciso desse entendimento, né, e do entendimento da radiologia nessa possibilidade. Ou seja, a importância da radiologia nisso, porque o desvendamento vem de uma boa imagem, de uma boa aquisição de imagem radiológica. E os métodos radiológicos utilizados hoje, que são chamados, né, métodos não invasivos, porque uma autópsia é um método invasivo. Sim, eu preciso parte corpo, né, parte tecido, que é extraído do corpo que é objeto de estudo, e no não invasivo é uma imagem interna, né? E hoje nós usamos de todo o nosso arsenal de imagem. Nós usamos a radiologia, usamos a tomografia, a ressonância magnética, o ultrassom, ou seja, usamos métodos com uso de contraste que não era identificado como uma possibilidade, porque eu deixo de ter corrente sanguínea, então eu tenho que simular uma corrente sanguínea e o contraste é simulada a corrente sanguínea para que percorra o corpo o contraste e eu tenho uma imagem contrastada. Precisa ter fisiologia, né? Tem que ter fisiologia. E é verdade que os seios da face, que é uma estrutura que a gente tem aqui, é única nossa também? É única nossa também. Tá vendo? Muitas vezes vai identificar a pessoa pela digital, mas da pessoa que morreu queimada. Aí se busca lá os seios da face. Nós usamos bastante arcada dentária, né? Havendo, claro, documentação dessa arcada dentária, que é a documentação, existe a documentação odontológica. E existe integração. Obrigatoriamente. Ou não? Não é obrigatória, mas todo consultório odontológico que faz um tratamento odontológico, ele informa a sua documentação odontológica. Então, nós temos centros de documentação odontológica em praticamente todos os centros odontológicos. Então, existe a documentação. Então, havendo, né, uma passagem desse indivíduo em um consultório odontológico que seja conhecido, como se recuperar essa documentação, é um caminho para que se identifique o corpo. Por exemplo. Fala do caso Marielle Franco. O caso Marielle Franco ele é bastante emblemático, né? Ele é um caso bastante dito solucionado, mas é um caso, com perdão da palavra, é um caso razoavelmente curioso, né? Ou seja, de todos os sentidos, porque envolve uma vítima alvejada por um projetil, por arma de fogo, e entender como é que esse projetil se localiza, ou como ele entrou no corpo, como ele saiu do corpo, como que se alojou no corpo, e tendo uma imagem muito bem definida desse projetil, eu também consigo identificar a possível arma do crime, né? Porque cada projetil é um projetil. E eu tenho detalhes desse projetil, ele deixa marcas no corpo que só aquele tipo de projetil vai gerar aquele tipo de ferimento em específico. Isso pode ajudar em muito a elucidação de muitos casos, né? Entendendo como é que aconteceu, em que posição ela foi alvejada, né? Ou seja, se
inclusive a distância, né? Ou seja, qual foi a distância em que o criminoso estava da Marielle Franco. Nós conseguimos graficar, né, com perdão da palavra que eu estou utilizando aqui, que eu brinco muito na faculdade, que eu vou pornográfico, o físico é muito pornográfico, né? Bagaceira! Então a gente põe tudo no gráfico. Então, através desses gráficos pornográficos, não é brincadeira? Através dos gráficos, né, a gente consegue identificar a causa possível, né? Consegue auxiliar o processo investigativo, consegue auxiliar o médico legista na solução e na correta, né, identificação da causa-morte e, por fim, o atestado de óbito, né, que finaliza um processo para esse corpo, porque isso é um processo, né, e entre outras possibilidades. A gente está falando de arma de fogo, mas eu posso pensar em envenenamento, eu posso pensar em intoxicação. A sua formação, ou seja, física, química, tem tudo a ver para que você possa ter esse todo um arcabouço. Global. Por isso essa listagem enorme que eu li um pouquinho. O profissional precisa ter isso. É o nosso CSI aqui no Brasil, nós temos o nosso aqui. Precisa entender cada detalhezinho. O pessoal fala, o corpo fala, né? Muitas vezes o que acontece? Vamos supor que eu tenha alvejado a pessoa, né? Que eu tenha como objeto de estudo um corpo que foi alvejado por um projetil que atravessou uma janela, eu consigo identificar a tinta da janela, eu consigo identificar, ou seja, qual foi o tipo específico de material que foi utilizado para fazer bloqueio até alcançar esse corpo. Até o tecido do corpo ele vai entrar no ferimento, a gente consegue identificar, um bloqueio. Né? Então esse material todo eu vou encontrar no corpo. Se for mais denso radiologicamente e muito bem realizada essa imagem, eu vou identificar outros fatores que não só o projetil até que é de fácil identificação por ser metálico, certo. Então facilmente será detectado. Agora o detalhamento dele, a forma como estilhaçou ou a forma como ele se alojou, a posição em que ele se aloja, ele me dá toda uma ideia gráfica, né? Uma ideia geométrica de como aconteceu, de que distância, em que momento, até pela idade do corpo a gente consegue identificar em que momento ela foi alvejada, no caso da Marielle. Isso ajuda muito no processo investigativo, isso foi muito utilizado, com certeza. Fantástico, né? Assim, bom. Inclusive tem pergunta até do pessoal da radiologia, como é que está esse mercado aí, hoje para esse profissional? E outra coisa, falando de mercado, ele tem que ter essa grade curricular? Não, aí é uma grade do físico, né? Ou seja, aí é um físico trabalhando com auxílio nas perícias, né? Lembrando que para a perícia, né, efetivamente é proibido o uso de radiações, porque eu preciso de uma justificativa clínica. Mas normalmente nós temos uma justificativa clínica para fazer o uso da imagem, da radiologia para fins periciais, mas não se usa a radiologia, até porque é proibido pela 611, né, que é a portaria de 2022, que proíbe essa finalidade. E nós temos profissional declarado, né, via conselho, que é o Conselho Nacional de Técnica em Radiologia, e ele identifica ali o profissional técnico em radiologia como o profissional bastante competente para realizar radiologia médica, veterinária, odontológica e forense. Então, o profissional existe. Formação, esse é um problema. O número de cursos é muito pequeno. De profissionais em formação, né? Salvo a memória, eu tenho 2 cursos, e né? E a demanda é bastante substancial. Interessante. Em outro momento também é a má interpretação do processo, né? Ou seja, como é uma área de segurança pública, muitos entendem que é uma área não médica. E acabam lançando mão de profissionais que não são da imagem, que não são da radiologia, para realizar radiologia. O que por si só, na minha interpretação, é um escárnio, porque não é um profissional preparado para utilizar a radiação. Né? Tudo que você falou vai provocar erros gigantescos. Erros gigantescos em todo o processo. Né? Mesmo diagnóstico, né? Em vivos. Se eu erro no meu diagnóstico, na minha formação de imagem, eu levo o médico por um caminho completamente diferente do que é diagnóstico real. Eu modifico a imagem, o processo de digitalização hoje, ele modifica demais a imagem, né? A ponto de que juridicamente eu crio situações
de dúvida, né? Ou seja, aquela imagem, ela é real ou ela foi, como nós fazemos no computador, no celular, ela foi modificada, foi alterada? Hoje nós conseguimos fazer isso na radiologia. Diferente daquela radiologia antiga, né? Do meu tempo, velhinho, tadinho, né? Ou seja, eu sou da biografia, né? Eu sou o primeiro técnico de manutenção de biografia, lá em Osasco, né? Ou seja, o que acontece? É um processo de revelação química, eu não vou conseguir alterar a imagem. Mas agora na digital eu altero a imagem, eu altero o diagnóstico. Um paciente pode curar milagrosamente se o médico quiser, perdão da palavra, ou seja, ele cura a imagem, né? E pronto. Tá, olha, sucesso na minha cirurgia, sucesso. A possibilidade hoje, claro que eu estou falando de um desvio ético, claro, não é, o profissional não vai fazer isso. Seria um desvio ético, mas é uma possibilidade. Né? Então, da mesma forma, eu não tenho hoje essa consciência no meio de segurança pública, no meio judiciário, da importância de que essa imagem, sendo muito bem realizada, é um apoio fundamental para qualquer pesquisa-crime. Né? Entre outras utilidades, mas a gente está focando na questão crime. Uma imagem muito bem realizada, um projetil muito bem visualizado, muito bem detalhado, pode solucionar um crime, pode me trazer a arma do crime, pode me dizer a causa-morte, inclusive, como que o projetil entrou, aonde que exatamente foi fatal, ou seja, em que momento foi fatal, ou seja, nós conseguimos encontrar muitas das possibilidades, mas eu preciso de um profissional que seja efetivamente capacitado e que a máxima, né, que é imperícia, imprudência e negligência, seja fato. Claro. Se eu coloco um profissional imperito para fazer esse tipo de imagem, um profissional vai recair em negligência, porque ele não tem os conhecimentos para realização de uma imagem radiológica. O que é, a meu ver, sim, criminoso. Né? Ou seja, se eu tenho um profissional em mercado, né? Não só eu tenho o técnico, o tecnólogo, como eu tenho o biomédico, né? Que são profissionais de excelência, né? Na área de produção de imagens atualmente, né? Na área de forense não existe essa conexão da importância diagnóstica de imagem, porque é um diagnóstico. Não existe no Brasil, e como é que está isso no mundo? O mundo isso é bastante experimentado. Bastante. A formação é bastante diferenciada. É uma formação em nível superior. Em nível superior, é uma outra. Ou seja, a formação técnica é algo típico de alguns países, como o Brasil, né? Mas a maioria dos países em saúde é em nível superior. E aqui no Brasil, aonde que esse profissional vai atuar? Hoje, um especialista em radiologia. Hoje ele é um profissional concursado. Né? Então ele entra como perito. Né? Ele vai ser concursado como perito e, fazendo a avaliação curricular dele, ele vai sendo locado dentro do serviço de segurança pública, do serviço de forense, dentro dos órgãos, dentro da sua habilidade, da sua formação, do seu conhecimento, ele vai sendo alocado. E assim ele vai entrar no mercado. Mas ele entra como perito, concurso de perito. Se não é um concurso, se não é um concurso perito, é uma análise, no meu caso, por exemplo, quando faço análise do currículo. Né? Então eles fazem análise curricular. Uma área para carreira pública. Para carreira pública. Para atuar nessa área com as suas particularidades, pouquíssimo. Existe o extrajudicial. O extrajudicial, por exemplo. Existe também 25 anos, funciona a mesma coisa que a radiologia também. Então, a ideia dos 25 anos, vamos entender. Nós temos um programa de aposentadoria recentemente alterado pelo governo, tá? Mas uma coisa é a aposentadoria, outra coisa é o risco radiológico, tá? O entendimento está muito errado, está bastante errado, porque o risco radiológico ele existe, ele pré-existe, tá? Ponto final. O que acontece é que hoje nós temos meios de produção de imagem, produção de imagem radiológica com muita segurança. Entendi. Mas a nossa segurança é excessiva, desde que você faça de forma correta. Desde que tudo esteja correto. Estando tudo correto e comprovadamente correto, é claro que o nível radioativo que um profissional recebe é
ínfimo, é muito pequeno, né? Então há controvérsias em pesquisa se esse nível de radiação é possível de gerar algum dano. A meu ver, não, ou seja, ele se confunde com a radiação ambiente que nós estamos recebendo aqui, porque todo o ambiente é bastante seguro, e uma vez que eu estou também paramentado com todos os meus parâmetros radiológicos para executar o trabalho de forma segura, então não vejo o sentido do risco radiológico ser tão elevado. O que acontece é que eles esquecem que o equipamento tem risco. Então, se fizer correto, perfeito. Se fez errado, claro, você está em risco, mas não cabe premiar o errado. Claro. Né? Se você fez errado, você está sendo premiado por incorrer, na minha interpretação, de forma muito errônea, num processo de aposentadoria ou num processo de receber uma insalubridade, sendo que você não pode estar insalubre, porque a insalubridade, por si só, a norma proíbe. Eu não posso receber mais doses do que o permitido por lei. É proibido, né? Então, não faz sentido. Se eu sou autorizado a receber uma dose de 20 pontos ou 20 millisieverts, eu não vou receber mais do que isso. E dificilmente eu vou ter profissionais com essa quantidade. Tá? Vai acontecer. Mas na radiologia, é claro, mas os equipamentos continuam emitindo radiação. E o que quer dizer o quê? Quanto melhor a formação desses profissionais, mais seguro é o processo ponta a ponta. Do início da redação até a entrega da imagem, todo o processo é extremamente seguro. Nossos protocolos são muito seguros. A Agência Internacional de Energia Atômica é muito, mas muito efetiva no treinamento dos profissionais. Eu faço parte da agência também. E pela agência, são muitos os treinamentos disponíveis lá no site da Agência Internacional. Qualquer pessoa tem acesso a esse tipo de treinamento, a esse apostilado, a esse conhecimento em todas as áreas da radiologia. Porque, pensando em radiologia, nós temos a radiologia forense. Temos a radiologia aplicada à agricultura, ao agronegócio, aplicado à cultura, na preservação de obras de arte. O mercado é muito amplo. Ou seja, é muito amplo. Né? Quando pensa em ML e em SVO, é bom que o paciente não reclama, né? Se o paciente reclamar, não fica um, né? Da aposentadoria, como foi falado, sim, cabe aposentadoria por 25 anos, tá? Mas o processo é administrativo. Então, como é que se faz isso? Entra com o pedido de aposentadoria, ele, a rigor, será negado pelo INSS, e então entra judicialmente, que é o caminho, e justifica toda a exposição radiológica mediante a apresentação de dosimetria, que é obrigatória, o uso de parâmetros de proteção radiológica, e aí o perito, nesse caso, tem condições de avaliar o risco radiológico e a percepção, então, da aposentadoria por 25 anos. Ela permanece. O que acontece é que hoje eu preciso demonstrar essa condição de trabalho em risco, porque o trabalho em risco não mudou. Então, se há uma restrição de risco radiológico, risco químico, a exposição a gases também, né, o risco biológico, que é o mais comum dentro dos hospitais, então, ele existe. Então, nós estamos falando de insalubridade de fato. Felipe, vou te falar uma coisa. Nós falaremos dias aqui, né? Um assunto maravilhoso. Não, você vê que a gente já foi numa ponta, já foi para outra. Já foi. Esse é o universo da radiologia. A radiologia ela é muito extensa. Muito extensa. Nós temos um tempo limitado aqui. Eu adoramos. Um pouquinho mesmo. Mas agora a gente vem num momento importante. É o momento do sonho, Felipe. A gente vai lidar com o sonho. E gostaríamos, não só que você saboreasse, mas que saboreasse com o público em geral. Mas esse é o 20º sonho do Finacinho no dia. Nossa. Pegou 5 e... Como diria na minha terra, eu tô sovado. Aí. Excelente área para fazer promoção. Pessoal aí coloca sua marca aqui. É uma delícia. Muito Meu amigo bom. Felipe, conte qual é o seu sonho para o segmento. O que você espera, professor? Olha, eu realmente espero que as pessoas tenham responsabilidade com o uso das radiações. Entendam o passo da utilização da radiação, entendam a importância da formação. Né? Ainda há subjugamento de formação. As pessoas acreditando, né? Eu ainda ouço isso, né? Que o técnico é um apertador de botão. Não, o técnico, o tecnólogo, o biomédico, sabe? Eles são profissionais da ciência, é uma ciência, ela é muito rígida, ela é muito correta. Meu sonho é que nós, no meu caso, como professor, né?
é que esse alcance, né, seja realizado de forma responsável, né? Não seja minimizado, não seja subjugado, né? Nós entendemos que é um tempo de economia difícil, né? Mas nunca economize em profissional habilitado. Eu acho ainda nós temos carência desse conhecimento, desse trato com a radiologia, né? Ou seja, entender o quanto é importante a proteção radiológica, que é a minha área, né? E que as pessoas entendam como é importante o conceito de proteção radiológica. Nós estamos falando de segurança. Né? E em cima da segurança, que entendam que a nossa solução de imagem é uma solução diagnóstica. Não é a primária, não vai resolver, né? Mas ela é bastante partícipe do processo de cura de um paciente, elucidação de um crime, como eu coloquei, de uma melhor colocação de materiais para uma estrutura, para uma colheita estarem sendo feitos com fertilizante correto, tudo isso é feito com o uso de radiação. Tá vendo? Né? Energia. Por isso que o Inácio está não sei quanto... Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Quantos anos o Inácio está nessa, professor? 50 anos. Começou ontem, 50 anos, gente. Na época do operador de radiologia. Olha lá, tá vendo? O homem tá onde? Tá aqui. Verdade. O professor Carlos aí dando o apoio nos bastidores. Isso mesmo. Sempre. Ô, louco meu, quem sabe faz ao vivo. Falamos com o Felipe Patrick Dimitruk, que ele é físico médico. Foi uma entrevista maravilhosa, Felipe. Muito obrigado. E agora você vai ser prestigiado com 2 presentes maravilhosos. Agora. O primeiro, fala, filho, assim, ó. Nossa, olha só. Não precisa mais do pessoal de física. Eu sei que eles vão jogar uma luz aqui. aqui. Musiquinha, olha lá, musiquinha. Primeiro, eu estou muito feliz, né? Na radiologia, famosão, o pessoal fala muito sobre você, sobre o seu trabalho, elogiam muito. A gente sabe quanto que é duro a gente trabalhar hoje na radiologia, né? A gente acerta num canto, tem as barreiras do outro. Eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor, doutor, e também presentear com essa lembrancinha naquela pilha que você deve ter de certificados. Você aluga aqueles storage para certificado. Você tem uma lembrancinha desse momento por acreditar no nosso projeto. Viu, doutor? Muito obrigado. Coração, muito obrigado. E a nossa caneca que única, carinho. Felipe. Olha lá, olha aqui. Essa veio de Dubai. Não tem lugar nenhum, é só aqui. Os milkshakes que estão tentando comprar e não conseguem. Ela mantém a temperatura. Muito obrigado. Obrigado, Inácio. O papel. Simpatia aí, fantástica. Muito obrigado. Obrigado. E olha, gente, até a próxima semana com mais um Finamente. E agora mostra de novo o momento da sensualidade. Esse é o nosso peão de boiadeiro. Segura, peão. Até a próxima semana com mais um Finamente. E você sabe, para acessar o Finamente Finacinha, onde entra? Nas nossas redes sociais, no YouTube ou www.inace.com.br. E também vem fazer uma visita aqui pra gente, vem visitar o nosso espaço. Nós estamos na unidade São Joaquim, aqui na Liberdade. Vem visitar aqui e encontrar com o Finalcinho, tomar um café comigo. Quem sabe se tiver um sonho aí, eu racho um sonho com você. Racho, tá? Eu não dou sonho inteiro. É onde vir pegar o autógrafo. Já sabe. Agora vamos lá, até a próxima semana com mais um Finamente maravilhoso pra vocês. Valeu. Tchau pra todos vocês. Um beijão no coração.